Efésios capítulo 1, versículo 9, não é isso? Diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Depois você me diz se você entende isso na primeira leitura, ou não, tá? Seja sincero, honesto, não tem problema. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Como eu falei, esse texto é uma doxologia, desde o versículo 3 até aqui o 14. Depois vem a oração. É uma sentença muito grande, e então precisa mesmo de muita atenção, por isso que eu fiz essa prévia de pedido de atenção. Então, esse texto, quando você vê o 9 e o 10, a gente diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que apresentou em Cristo. Assim, você tem que entender o 10. Sem o 10 você não entende o 9, sem o 9 você não entende o 10. Nós sabemos que houve uma divisão de versículos, nós sabemos que isso aqui, como era o rolo, não tinha capítulos e versículos, já falamos isso, eu vou sempre lembrar disso. E aí em 1551, salvo engano, acho que é Robert Estienne, o nome assim, ele dividiu a Bíblia em versículos. Em capítulos antes falamos também, mas em versículos em 1551, acho que foi mais ou menos isso. Ou seja, aí nós temos esse problema de versículos, mas é um texto só. Então, quando você lê o 9, você tem que entender o 10. Para você entender o 10, você tem que entender o 9. E olha só o que ele diz no 9 e no 10. Você entendeu isso aqui? Numa leitura rápida, fácil, assim, primeiro, você consegue entender? Se você não entende, sejamos honestos. Olha, não consigo entender. Não tem problema nenhum. Muita gente não entende. Olha o 10 agora. Olha separadamente. Você vê separadamente. Pega o versículo isolado. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tem muita gente que não entende. Se alguém pega para você um amigo, alguém, o que é esse versículo aqui? O que significa? Você não é? Alice concorda. É difícil, não é, Alice? Acho que ela está falando comigo, de verdade. Ela está olhando para mim, está rindo. Então, se você ler o versículo 10, você não entende, sem entender o versículo 9. Ok? Tá bem, assim não sei para vocês. Agora, de repente, você tem ali um conhecimento profundo, uma sabedoria mais elaborada, já olha isso aqui para mim. Aí tudo bem, também não é mal. Você não pode falar só porque fica muito arrogante falar, né? Mas, para ficar mais fácil, eu fiz uma coisa diferente. O Rafael não está aqui ainda, mas eu mostrei, mas o Luiz acho que estava, é testemunha. Eles estavam em casa, nós estávamos lá e a gente batendo um papo e eu mostrei o rascunho da mensagem do domingo passado, não foi? Acho que foi isso, foi domingo passado. E aí eu mostrei o rascunho e tal para eles, eles gostaram, ele e o Rafael, eles queriam ver, eles têm um interesse pela palavra, interessante também. Olha só, eu coloquei um rascunho aqui da ideia, para mostrar mais ou menos. Vamos colocar aqui, Anderson, a imagem. Olha só. Isso aqui, esse meu estudo que eu faço, gente, está com caneta, essa letra, esse aqui eu caprichei na letra ainda, tá? Porque eu ia colocar para cá e falei, vou mostrar o que acontece. Por que estou dizendo isso aqui? Porque nessa igreja nós teremos pastores que sairão daqui. Nós estamos tendo líderes sendo formados aqui. E para mim é muito importante que enquanto nós estamos aprendendo a palavra, você aprenda a aprender. Já ouviu falar? A gente fala muito isso em pedagogia. Aprender a aprender, sabe? E é uma outra coisa. Aprender a aprender para ensinar. Olha só. Nós falamos aqui de pregação expositiva, pregação textual, tem a temática também, a tópica, mas a pregação expositiva, textual, ela vem daqui. Gente, você que tem a vontade de ensinar a palavra, temos encontro de mulheres também que vão ensinar a palavra, pensa nisso. Isso é muito importante para a gente. Porque ou é assim ou não dá.
para ser, entende? E isso aqui infelizmente, não é toda a igreja que ensina a palavra assim. Então, essa aqui nós chamamos, não precisa se preocupar com o termo, mas é a exegese do texto. O que é muito, muito, muito comum, pessoas que já vieram aqui, a gente já conversou sobre isso, porque eu prego, eu sou pregador, enfim, eu prego a palavra e tal, isso e tal. E aí você conversa com a pessoa, ok. E quando a pessoa fala sobre um versículo, sobre um texto, você já sabe exatamente como ela prega a palavra. Por quê? Você fala de um versículo com a pessoa, 2 versículos com a pessoa fala aquele versículo, ela vai emendando, como se fosse um dominó, e aí ela se perde. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. E nunca mais volta para o texto. Quando nós ensinamos a palavra, nós ensinamos o texto. Por mais que você faça uma referência ou outra, mas é o texto que vai governar o sermão. É uma pregação expositiva, ou até mesmo textual. Textual por quê? Texto. A pessoa lê aqui, e isso a partir principalmente de 1910, mais ou menos, essa pregação começou a virar um hábito, virar um costume. E hoje, muita gente aprendeu assim, e acha que o certo é fazer assim, e até acha bonitinho fazer assim. Aí eu vou pegar um versículo, vou pegar outro, vou pegar vários isolados e vou embora. E o texto? O texto acabou, porque ela leu aqui e ela foi embora. E cadê o texto aqui? Não fala mais. Às vezes ela fala de um texto e prega sobre outro texto, e outros textos, e nunca mais volta para o texto. Não sei se vocês estão entendendo, mas isso é muito, muito importante. Quando você vê uma pregação, se a pessoa está num texto, olha só, quando a gente faz isso aqui, o que você vê ali então? Ele nos revelou. Não é isso? Ele quem? Deus, essa é fácil, né? Você não precisa de isso. Ele nos revelou, certo? Aí eu ponho aqui, revelou quem? A nós. Nos revelou. Olha a análise de texto. Não é uma análise de texto que a gente aprende no ensino, era fundamental na minha época, né? Fundamental e médio, hoje já mudou todo o nome. Aí era ginásio também, acho que depois se mudou para o, enfim. Mas era no ginásio. O ginásio não é que ginásio é outra coisa, é academia, né? Então, no ensino, no primeiro, segundo, terceiro ciclo. Deixa para lá isso aí. Então, em algum momento, nós aprendemos aqui, ó. Ele nos revelou. Revelou a quem? A nós. Certo? Quem está escrevendo isso? Eu tenho que saber. Alguém está dizendo ele nos revelou, tem que saber quem escreveu. Ele está falando com quem? Dos quem? A nós quem? Ah, Paulo. Paulo está dizendo, revelou a nós. Olha que importante. Mas será que a nós, ele está falando a nós apóstolos? Porque ele é apóstolo. Então ele está dizendo, revelou a nós. Será que ele está incluindo a nós, eu e os outros apóstolos? Porque a doutrina apostólica, a revelação foi para os apóstolos, que também eram profetas. E aí? Ou ele está dizendo, revelou a nós, incluindo a igreja? Ó, a nós, eu, Paulo e vocês, igreja em Éfeso. Será? Tudo isso tem que ser pensado. Olha como, isso aqui só no nós. Está vendo? Eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar no texto. Ele nos revelou. Opa, revelou. Tem um verbo interessante aí. Ó, revelou. A revelação. Que revelação é essa? Então, ele nos revelou. Revelou o quê? Aí temos que perguntar. Revelou o mistério da sua vontade. Ah, revelou o mistério? Defina mistério. Lembra? Defina mistério. Essa brincadeira de defina é importante. Para nós cristãos que gostamos da Bíblia, amamos a palavra, a pessoa fala, defina isso. Eu tenho que saber. Isso aqui. Ah, você não entende porque é mistério. Isso aqui, só eu sei, porque é um mistério que Deus me revelou. Olha só, e isso, a palavra mistério, gera heresias, inclusive, gera coisas horríveis, confusão na igreja. E vamos falar mais sobre a palavra mistério. Define mistério. Ele nos revelou o quê? O mistério da sua vontade. Então a vontade de Deus foi revelada. Deus me revela a sua vontade, eu quero saber a vontade de Deus. Está aqui a vontade de Deus. Está aqui a vontade de Deus, está revelada. Mas o povo não quer essa mensagem revelada. O povo não quer essa revelação. Eles querem outro tipo de revelação. O que está revelado, revelou. Ele não vai revelar. Ele revelou. Paulo está escrevendo há quase 2000 anos atrás. Deus revelou. Está revelado. Está aqui, ó. Tem mais de 31 mil versículos aqui de revelação para você. Vê se o povo quer saber dessa revelação. Vê. Ele revelou o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. Para você ficar mais fácil, porque falamos muito disso no domingo passado. Não foi? Mais de um domingo, não sei. Segundo o seu propósito, de acordo com o seu propósito. O propósito, lembra? Bom propósito, beneplácito. Eu fiz uma ligaçãozinha aqui com vontade, ó. Esse bom propósito de Deus tem a ver com a vontade de Deus. Então é o bom propósito, a vontade de Deus. Está vinculado.
Está vendo? Então, olha só. Ele nos revelou, e aí leia 50 vezes. Quem vai pregar o texto tem que ler o texto muitas e muitas vezes. O mesmo texto. Lê de novo, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Sem brincadeira. A pessoa lê uma vez, mas não acaba logo. A gente lê horas e horas e horas e horas. Passa, madrugada, acorda mesmo, 6 da manhã, acordei hoje, fazendo de novo, lendo de novo. Eu já tinha lido a semana toda, em outro dia, em outros momentos, leio de novo. Gente, não ensinei nada, vou começar do zero, como se eu não tivesse nunca estudado. Vou ler de novo. E assim. Então, olha, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Olha só, por que esse, lembra do em Cristo? Esse em Cristo que é importante, falamos no todo o capítulo 1, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É a centralidade. Tudo está relacionado a Cristo. Por Ele, para Ele, todas as coisas. Lembra? Nossa mensagem é cristocêntrica. O louvor é cristocêntrico. Por quê? Somos uma igreja bíblica. A igreja bíblica, ela tem uma mensagem cristocêntrica. Porque Jesus é o centro de tudo. Aí tem igreja que hoje não é. O centro é o homem, o centro é a vontade do homem, é o propósito do homem, é o sonho do homem. É o ser humano. O ser humano é o centro. É a antropologia, né? Aqui não, nosso é cristologia, nosso Cristo é o centro, nós somos uma igreja cristocêntrica. Olha só, que ele apresentou em Cristo. Então, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Mas como assim? O que significa esse de fazer convergir nele? Olha só, se fica um pouco confuso o texto, pode ficar, porque ele tem essas vírgulas aqui, que no original não tem vírgula, você sabe disso, né? Então ele coloca, olha só, o mistério da sua vontade, aí ele explica, segundo o seu propósito. Aí depois ele vem, que ele apresentou em Cristo. E pode confundir. Olha como fica mais fácil. Olha só, ele nos revelou o mistério que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele. E esse de fazer convergir nele, esse verbo convergir nele, em Cristo, é em Cristo de novo, em Cristo nele, de fazer convergir nele, é a volta para a centralidade de novo, tudo, Cristo, convergir, entende? Convergir? Olha só, e aí ele vem, na dispensação da plenitude dos tempos, você fala, agora complicou, porque essa dispensação, nós vamos, na forma lexical aqui, é oikonomia. Essa palavra, inclusive, é da família. Economia vem dessa família aqui, tá? Oikonomia, nesse contexto, significa administração. Então, é a administração da plenitude dos tempos. Ajudou um pouco, mas não ajudou muito, né? Porque tem aqui a plenitude dos tempos. E aqui interessante, tem uma coisa que eu não vou falar muito sobre isso, que aí já acho que é aprofundar demais para o domingo, mas tem aqui a questão da falácia. Os maiores exegetas aí, tem um americano que para mim é o melhor da atualidade, ele fala muito sobre a falácia da etimologia. Pessoas que pegam a palavra no grego, porque o grego diz, pega o léxico, pega lá até, enfim, Strong, qualquer ferramenta, e ele pega a tradução daquela palavra no léxico e dá a tradução e contamina o texto. Por quê? Porque o léxico não é tudo. Porque o que vai definir a palavra, embora você veja aqui o léxico, o que vai, é o contexto, não é o significado do original, no caso aqui do grego, separado, isolado. Não faça isso. Porque muita gente fala, eu aprendi a ver o grego, aí ela se perde. Mas é uma outra camada, vai aprofundando muito. Ok? Mas olha só, de fazer convergir nele. Quando? Na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? São épocas determinadas, são etapas determinadas dos tempos. Então, ali um tempo administrado, Deus administrando o tempo conforme a sua soberania. Olha que coisa linda. Você vê a história da humanidade. Gente, isso tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com a razão da existência, tem a ver com o propósito de Deus. Eu quero saber o meu propósito, eu tenho que ter um propósito. E o propósito de Deus? A igreja vive para adorar a Deus, o propósito de Deus, nosso propósito é em segundo lugar. Aí vai a igreja coach por aí, tenha um propósito, defina um propósito, faça jejum com um propósito. Já viu propósito? Jejum virou até propósito, parece? A mim parece que sim. Olha só, na dispensação da plenitude dos tempos, essa dispensação é o governo soberano de Deus, é a administração de Deus. Não sei se você consegue adorar a Deus quando você lê isso. Já tem a reverência? Bom, está concentrado aí? Está com atenção? Maravilha! Essa é a dispensação da plenitude dos tempos. Aí todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
Isso não é uma pregação, tá? Foi só apresentando o rascunho. Tá? Mas olha só. E como nós vamos definir aqui? Aí tem a segunda imagem. Aqui eu coloquei que é perícope, né? Coloquei que é perícope. Tem as ideias aqui, só o 9 e o 10. Na verdade, uma perícope maior, vamos dizer assim, a doxologia toda. Mas aqui é o 9 e o 10, porque você está vendo que é uma unidade de pensamento, é uma unidade só. Por isso nós não isolamos versículos, tá vendo? Que um depende do outro. De fazer é continuação. Nunca isole versículos. Olha só, na doxologia, do 1 ao 14, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar disso mais tarde, ok? Por exemplo, aqui, ó, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Aí a pessoa fala, vou pregar. As do céu é o anjo, e não sei o que lá, e é isso. As da terra, não. Isso aqui é simplesmente numerismo. Lembra que fala assim, de ponta a ponta? De cima para baixo, não é? Ah, fez de cima para baixo. Quer dizer, tudo. Não é para estudar o de cima e o de baixo. É de cima para baixo. É uma expressão que significa totalidade. Então você está vendo aqui, ó, tanto do céu como da terra. É tudo. Ele está querendo dizer tudo. É um verismo que a gente fala na língua portuguesa. Está vendo? Então, para analisar o texto bíblico, a gente sabe disso aqui. Isso aqui, gente, é interpretação de texto básica. Isso aqui não é uma exegese profunda. Eu não fui muito no grego, na teologia sistemática, na revelação progressiva da teologia bíblica. Não. Olha só. É simples, não é? Não sei, parece, não sei. Ok? Agora, na segunda imagem, o que nós vamos pensar aqui? Olha só, eu fiz uma separaçãozinha aqui do rascunho. Essas perguntas, o que, quando, para quê, para você, para texto, não é bom para texto isso aqui? Olha só, ele nos revelou. O que Deus fez? Nos revelou. Certo? Então Deus fez alguma coisa aqui, ele revelou. O mistério da sua vontade. O que Deus revelou? Na verdade, é assim, poderia inverter, vai, vou inverter isso aqui. Então, o que Deus fez? Ele nos revelou. O que Deus revelou? O mistério da sua vontade. De acordo com o que, né? Como? De acordo com o que Deus fez essa revelação? É a forma que eu estudo, tá? É puxando um gráfico assim, fazendo perguntinha. Não sei se você é meio maluco, né? Olha só. De acordo com o que Deus fez essa revelação? Segundo o seu propósito. Em quem Deus apresentou esse propósito? Em Cristo. Ele apresentou em Cristo. Qual ação Deus realizará em Cristo? O que Ele fará? Qual ação? Vai fazer convergir nele. Quando Deus realizará? Quando Deus vai fazer isso? Quando Deus vai fazer convergir nele tudo? Na dispensação da plenitude dos tempos. Ah, então plenitude aqui é importante, né? Tem que saber. A dispensação a gente já sabe, a plenitude. Quando vai acontecer a plenitude? É uma pergunta importante. Vai fazer você pensar no texto. Último aqui, ó. O que Deus fará convergir? O que Deus fará convergir? Todas as coisas. Totalidade. Está vendo? Então, quando nós analisamos isso aqui, você está lendo o texto e você, não sei se você sente mais curiosidade. Todos que eu converso assim, que eu ensino a palavra assim, eu noto que a pessoa passa a gostar mais da palavra, a admirar mais Deus por meio, a adorar mais a Deus por meio da revelação da palavra, e a pessoa sente mais prazer na palavra, e mais respeito, que eu falo sempre, mais respeito e mais reverência pela palavra. Porque ela está vendo que às vezes ela aprendeu de uma forma muito errada. E olha só, eu só fiquei no texto. Eu poderia falar muito, a gente já vai encerrar rápido hoje, eu acho. Por quê? Eu não vou sair do texto, eu tenho muita coisa para falar do texto. Por que eu vou ficar aquele versículo, aquele versículo, aquele versículo, e vai embora e nunca mais volta para cá? Então, até quando eu falei a pergunta para você, que depois vai ter a prova, né? Vai ter o teste aqui, isso aqui depois vai ter a prova. Então, quem quiser ficar na prova, corre, que eu vou perguntar qual parte você achou mais interessante. Aí você vai responder, por favor, o texto. Não vai? Fica no texto. O que você acha interessante do texto? Certo? Então, gente, isso aqui é brincadeira, porque a prova é brincadeira, a prova é voluntária.